Fala galera, beleza? Hoje iremos falar sobre o filme de Black Clover com spoilers. Se você não viu o filme, veja esse vídeo depois, né? Pra você não acabar recebendo nenhum spoiler aqui, beleza? Então, bora lá. O filme começa mostrando o que aconteceu 10 anos atrás com os Cavaleiros Mágicos enfrentando o Rei Mago Conrad. Naquela época, o Yami estava no esquadrão dos Servucianos e o capitão daquele esquadrão era o Julius. Os capitões conseguem prender o Rei Mago Conrad usando suas magias, mas ele se liberta após usar a magia de chaves. A cena do Kaiser me pareceu um erro de roteiro, pois naquela época o capitão era o Geldre, a não ser que o Kaiser, era o capitão antes e passou o cargo para o Geldre, depois voltou, mas de qualquer forma não fica claro se isso aconteceu ou não. Mas enfim, a magia das chaves de Conrad permite que ele absorva a magia e grimórios que ele acaba tocando, e ele pode abrir e fechar coisas. Após absorver essas magias, ele pode usar elas simultaneamente. O Conrad ele está usando a espada imperial, que é um tesouro nacional criado pelo primeiro Rei Mago. O Julius, usando a sua magia de tempo, conseguiu achar uma brecha para selar o Conrad, junto com o tesouro nacional. O objetivo do Conrad era usar o poder de todas as magias acumuladas na espada para poder destruir o Reino Clover, matando todos assim. Conrad então, após isso, queria pegar as almas das pessoas boas e reviver eles no Reino Clover, para que não exista preconceito. O tempo passa e está acontecendo um torneio no Reino Clover. Aparece rapidamente Fanzel, Mariella, Code e a Fana Humana. Depois eles aparecem mais pra frente, salvando as pessoas de Clover. O pessoal dos Touros Negros dizem que o Asta não vai poder participar, pois ainda é considerado suspeito após o arco dos Elfos, no qual Greg fez uma baguncinha lá e a culpa caiu no Asta e na Nero. Ou seja, como teorizei, esse filme se passa durante o time skip de 6 meses e é canônico. O primeiro a lutar no torneio é o Yuno, e o seu adversário era um mascarado que na verdade era o Asta, e nesse momento a luta é interrompida pelos 4 Rei Magos. Conrad escapou do selamento, pois o Julius ficou mais fraco após ser derrotado pelo Patre. Usando a espada imperial, Conrad revive os outros 3 Rei Magos, e Asta e Noelle lutam contra a magia Legião da Príncia, de criar soldados. O Yuno ele luta contra o Rei Mago Jester, e o Jester ele usa a magia de barreira e consegue atacar e se defender muito bem com ela. Ele bloqueia facilmente os ataques do Yuno e consegue machucar a bochecha dele. O Jester ele ataca o Asta, mas o nosso anão bombado anula os golpes. As pessoas da área têm boa parte das suas magias roubadas pelo Conrad. Leopold finalmente volta a aparecer, e ele junto com Dorothy lutam contra o Rei Mago Eduard, que usa a magia de gelo. O Rio ataca Eduard e Jester com a sua magia de pintura, mas acaba não funcionando. O Yami também ataca Eduard, mas não funciona também. Os Touros Negros ele ajuda na luta, mas não muda a situação. O Kaiser ele ganha tempo até o Asta, Noelle e Fiaro irem até o local onde está sendo desenvolvida uma ferramenta mágica que será eficaz contra a espada imperial. Chegando lá, os 3 encontram Nero, Sally e uma personagem nova. Elas estão responsáveis pela pesquisa. Conrad consegue chegar até onde os 3 estão, e ele conhece eles, pois roubou a magia do Mark. Conrad então ele rouba o rugido do dragão de Noelle e também o Grimório e a magia dela. O Asta fica muito pistola e pede para ele devolver a magia de Noelle. Conrad então usa simultaneamente suas magias no Asta e o nosso anão bombado fica bastante machucado com isso. Conrad então explica o seu plano para o Asta e diz que quer criar um mundo onde não há preconceito. Ele diz que entende o preconceito que o Asta passou. O Asta fala, respondendo ele, que está errado na forma de agir. Ele diz que a sua magia é não desistir jamais. Conrad então se lembra de quando dizia essas mesmas palavras, e ele era do esquadrão Servucianos junto com Julius. O Conrad então sofreu preconceito por ter a magia de chaves, e ele virou Rei Mago por méritos e tentou mudar o sistema, tentando acabar com tudo e revivendo somente os bons. Conrad então pede para o Asta se aliar a ele e ser o seu sucessor como Rei Mago, mas o Asta recusa. E o Yuno e os outros chegam ali, mas resolvem fugir, pois o Conrad é muito apelão. Mas antes disso, a personagem nova e a série tentam segurar o Conrad com a magia combinada, e Nero tenta selar ele, mas dá errado, E o Conrad explica que vai acabar com tudo no dia seguinte.
William, Jack, Charlotte e Mereoleona não estavam presentes no ataque e aparecem para ajudar. O Asta ele motiva os Cavaleiros Mágicos que juntos possam vencer os Reis Magos e salvar os outros capitães capturados. Shem recupera sua magia e energia de todos, com a sua comida. E Noelle, mesmo sem Grimório, diz que ainda pode lutar. Até o Gordsake está sendo obrigado, pela Mereoleona a lutar, apesar de que ele queria só fugir para o Reino Rick. Os capitães e os outros Cavaleiros Mágicos tentam recuperar a base dos Touros Negros. William, Jack e Charlotte, usando suas magias, atacam os soldados criados pela magia de Prince, mas existem muitos deles. Eles conseguem também recuperar a base dos Touros. Eles conseguem depois recuperar a base dos Touros Negros, mas os 3 capitães ficam para trás. Usando a base dos Touros Negros, os Cavaleiros Mágicos vão até Rage, que é o local escolhido pelo Conrad para ativar a magia. Chegando lá, eles encontram uma barreira criada pelo Jester. O Fial consegue se teletransportar até uma parte da barreira. A outra parte, o Asta e o Yuno conseguem atravessar e mais os outros ficam do lado de fora dessa barreira. O Fial, ele teletransporta Prince e Edward para lugares diferentes. Os Touros Negros enfrentam o Rei Mago Edward e ele fala para eles fugirem para que a vida deles sejam poupadas, pois eles são pessoas boas. E ele diz que não entende porque eles não apoiam o plano do Conrad afinal. Os Touros Negros falam que não vão deixar eles acabarem com tudo e que a cada um... Os Touros Negros falam que não vão deixar eles acabarem com tudo e que cada um está lutando do seu jeito. Edward, ele usa sua Mana Zone de gelo 0 absoluto, deixando todos congelados. Ele então cria uma criatura de gelo e fala que não vai deixar tragédias acontecerem de novo. Yuno então chega e enfrenta Jester, que está ainda mais forte graças à barreira fortificada com a espada imperial. O Yuno ele usa a Mana Zone e liberta Yami, Nozel e Fuga Leão. O Yuno ele também usa um mergulho espiritual e pede para que eles ganhem tempo para ele derrotar o Jester. Yami e Jester trocam golpes de espadas, mas Jester vai bloqueando as magias dos 3 capitães. Prince e a Mereoleona se enfrentam. A Mereoleona ela fala que a Prince era uma rainha maga poderosa e que ela nunca perdeu uma luta. Prince usa a magia de legião, criando vários soldados. Porém a Mereoleona vai queimando tudo. A Prince ela atravessa a espada na Mereoleona, mas ela usa a sua Mana Zone, queimando tudo. Prince se empolga e segura o soco da mulher feroz. A Prince ela usa sua armadura e ela fala que se sentia solitária na época em que era rainha maga. Se ela tivesse conhecido a Mereoleona naquela época, ambas teriam sido amigas. A Mereoleona então ela se levanta e se lembra de seus companheiros e fala que não pode perder, senão vão acabar rindo dela. A Mereoleona então cobre o seu corpo com a mana e troca vários socos com a Prince. Yuno usa a espada de Zeph, colocando toda sua magia em um único ataque, mas Jester cria uma barreira para parar o ataque. O Yuno então consegue quebrar a barreira. O Yami usa o corte dimensional, combinando com a magia do Nozel e Fuga Leão, acertando em cheio o Jester. O Yuno então acerta sua magia no Jester, jogando ele contra a barreira. O Jester ele acaba resolvendo sugar a barreira e ficar mais forte. Ele fala que eles seriam seus conselheiros na época em que era Rei Mago. Edward, com a sua criação de gelo, cai na armadilha do Zora, e os Touros Negros combinam seus ataques, mas não acaba sendo tão eficaz. Enquanto isso, o Asta ele tenta impedir o Conrad, mas ele já ativou a magia para acabar com tudo. E Conrad, ele tenta várias vezes fazer o Asta ele apoiar, mas o nosso anão bombado recusa. Conrad, ele fala que as pessoas não vão mudar. No passado, a esposa dele e seu esquadrão foram assassinados, e então ele resolveu mudar tudo. O Asta vai desviando e bloqueando os ataques. Conrad fala que ele dará continuidade ao legado do Lumiere, e Conrad ele suga a magia da espada imperial, ganhando uma nova transformação. Ele acaba trocando golpes de espada com o Asta, mas o protagonista fica mais forte após o Lieb lhe emprestar mais poder. O Lieb então cita que dessa vez não vai cobrar esse poder emprestado, mas que na próxima ele irá. Ou seja, após esses acontecimentos na luta contra o Dante, Lieb pegou o braço do Asta como pagamento. O Asta e o Conrad ficam debatendo sobre seus ideais enquanto lutam. E o Asta, ele toca com a sua espada no Grimório do Conrad e na espada imperial, fazendo a magia de Noelle voltar.
Noelle então usa o modo Valkyria e o Gauch multiplica Noelle com sua magia, fazendo ela atacar várias vezes o rugido do dragão. Magna e Gordon atacam a mão da criatura enquanto que a Vanessa protege eles com um Rouge mudando o destino. Grey converte a magia de gelo de Edward em água e Luke ataca com a eletricidade. A Noelle ela se prepara para o golpe final, mas estende a sua mão e diz que podem se entender, e fala que caso ele não compreenda, ela pode fazer isso o dia todo. Edward fica surpreso ao ver que uma nobre pensa nos outros e agradece a ela. Julius então aparece e entrega a espada imperial para o Asta. O Asta então, ele usa a espada imperial acabando com Conrad. Todos os Cavaleiros Mágicos deram suas magias para a espada imperial, inclusive o Nashina, né, que aparece rapidamente. Conrad vê que o Asta pode ser o Rei Mago, que vai unir a todos, e então os 4 Rei Magos morrem e a espada imperial é quebrada. A cena pós-crédito mostra o Asta deitado, relaxando, enquanto estão reconstruindo a Vila Reis. E Uno aparece dizendo que o Asta está relaxado demais, e o Asta responde dizendo que está cansado um pouco. Ele diz que ele será o Rei Mago, mas o Yuno retruca, dizendo que quem será o Rei Mago será ele. O Asta fala que eles devem terminar a luta do torneio, e o Asta então entra no modo Black e Uno no modo Mergulho Espiritual de Vento, enquanto ambos se preparam para lutar, terminando assim o filme. E aí galera, vocês assistiram o filme? Me digam uma coisa, o que vocês acharam dele? Comenta aqui embaixo nos comentários. Foi um filme muito bem, né? Eu gostei muito dele, achei ele muito interessante, com várias coisas maneiras, enfim. Mas eu quero saber a opinião de vocês, então comenta aqui embaixo nos comentários, tranquilo? Então se gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e também se você quer ajudar financeiramente aqui o nosso canal, que a gente traz diversos vídeos, aperta aqui embaixo no botão Seja Membro, tranquilo? Então muito obrigado para quem ficou até aqui e até o próximo vídeo, fui!